Bom dia, queridos. Eu quero desejar a vocês a paz e a graça do Senhor Jesus nos corações de todos vocês, na sua casa, no seu lar, com a sua família. E eu queria convidar você a meditar e a refletir comigo na passagem que se encontra registrada em 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e João, que é uma reunião que Jesus fez interessante pelas razões, interessante pelo que aconteceu, mas mais interessante pelos membros ou por aqueles que participaram desta reunião. Mateus registra da seguinte forma: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. No Evangelho de Mateus, registra-se que ele estava também naquela reunião Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Eu queria então trazer para a nossa reflexão aqui o círculo de relacionamento e de amizade de Jesus no seu ministério de Filho de Deus, vindo para alcançar a humanidade com o Evangelho, ou com aquilo que ele iria realizar, ou com a obra redentora que ele propôs realizar na cruz do Calvário. O texto é bastante claro e diz que estava naquela reunião Simão, um leproso, Maria Madalena, que provavelmente tenha sido aquela de quem Jesus expulsara vários demônios e que passou a acompanhar Jesus, e Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Esse era o universo de relacionamento mais próximo de Jesus. Qualquer autoridade que vem com uma proposta de mudar o mundo, de transformar a sociedade, e era isso que os judeus não conseguiam entender, por que alguém com aquele perfil, tinha essa mensagem ou essa presunção de ser chamado Filho de Deus e de trazer a salvação para Israel. Como a salvação para Israel poderia chegar das mãos ou da ação ou da intervenção de alguém tão simples, de alguém tão descomprometido com uma sociedade organizada, com uma sociedade elitizada, descomprometido com o momento político da nação, com o momento econômico da nação? Como poderia alguém com essa ocupação tão domiciliar, tão simples, tão despretensiosa, fazer uma obra tão grande como pretendia Jesus e como de fato fez Jesus? Mas a grande lição que nós tiramos aqui, e nós já reiteramos isso várias vezes, é que Jesus veio para as pessoas. Jesus veio para os doentes. Ele disse: olha, os sãos não precisam de médico. O que Jesus quis dizer com isso? Aqueles que se acham perfeitos, aqueles que nunca conseguem enxergar dentro de si o vazio que existe, aqueles que não conseguem vislumbrar o quanto estão necessitados e perdidos e desgarrados de um projeto de vida com um final feliz, aqueles que não conseguem enxergar, aqueles que se veem puros e santos como se viam os judeus, para esses eu não vim, porque esses não precisam de mim, esses não precisam do médico, esses não precisam da cura, esses não precisam da cura.
Então Jesus está ensinando aqui, primeiramente, que ele veio para pessoas carentes, né? Para pessoas que sentem a necessidade da sua presença, que sentem a necessidade da sua ação, pessoas que têm prazer em estar ao lado dele e buscar ajuda. E aí nós vamos ver então que todo o ministério de Jesus, toda a descrição dos evangelhos, Jesus estava ocupado com pessoas que precisavam, com pessoas carentes, né? Com pessoas que buscavam a sua presença porque queriam ser libertos ou de uma doença, ou de uma situação, ou de uma culpa, né? Então Jesus trabalhou com pessoas sobrecarregadas. Jesus trabalhou com pessoas doentes de espírito. Jesus trabalhou com pessoas humildes que viram nele a chance da vida. E aqui nessa passagem nós vimos claramente um leproso. O leproso era uma pessoa totalmente excluída da sociedade. Eles não tinham lugar na sociedade. O leproso não era recebido em lugar nenhum. O leproso morava e residia fora da cidade por imposição legal, inclusive até de saúde pública. Era desprezado. E não é à toa que a Bíblia procura exemplificar a obra do pecado que nos separa de Deus, que nos exclui de Deus, com a lepra. Mas nos amigos íntimos de Jesus, exatamente naquela hora, naquele momento, Jesus estava na casa de Simão, o leproso. E mais do que isso, ele come na casa do leproso. Ele toca nas coisas do leproso. Ele se alimenta da comida do leproso. Depois estava lá uma mulher totalmente dominada e que fora liberta por Jesus e estava ali acompanhando por gratidão, por profunda gratidão. Porque ela havia sido liberta, ela havia sido curada, ela havia sido salva, ela havia sido tocada pelas mãos e pelo amor de Jesus. E naquele momento ela não conseguia. E depois Lázaro, um ex-defunto, que foi ressuscitado depois de estar 4 dias na sepultura. E Jesus o chamou de volta para que o mundo cresce e visse que ele era o Filho de Deus e que ele trazia o poder de Deus em si e que ele tinha o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Eu queria então que nós meditássemos agora nesse instante, que você levasse para o seu coração e guardasse no seu coração essa palavra que indica o que Jesus é, né? Jesus não está importando ou não se importa com a sua posição social. Jesus não se importa com o que você tenha feito. Jesus não se importa com a reputação que ele tem de estar com você, de você dizer, olha, Jesus é o meu Deus, Jesus é o meu Senhor. Ele não teve vergonha de dizer para um ladrão que estava sendo crucificado ao seu lado e dizer expressamente para aquele ladrão, hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus não se envergonha de você. Ele quer estar com você, por pior que sejam os seus dias, por pior que seja a sua fase, por pior que seja a sua vida, por pior que seja o seu pecado. Ele está na porta do seu coração, querendo visitar você. Lá no livro de Apocalipse, Jesus diz uma mensagem interessante. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Como ele entrou na casa de Simão, um leproso, como ele entrou na casa de Lázaro, um amigo
íntimo, mais insignificante, socialmente falando, como ele entrou na vida daquela mulher de vida totalmente irregular e transformou a vida e o coração dela, como ele fez isso em tantas outras pessoas que se julgavam indignas. Ele quer visitar o seu coração. Ele está à porta do seu coração. Eis que estou à porta. Eu quero entrar na sua casa, como ele entrou na casa daquele leproso. Eu quero tomar refeição na sua casa. Eu quero cear com você e você comigo. Ele entrou na casa daquele leproso. Eu quero tomar refeição na sua casa. Eu quero cear com você e você comigo. A ceia era a expressão mais profunda de comunhão, de alegria por receber alguém. Você recebe alguém e serve um jantar, um lanche, um café, e aqui à mesa, e coloca Jesus à mesa para cear com você e você com ele. Aconteceu com aqueles discípulos do caminho de Emaús, e diz que quando Jesus tomou a mesa, eles convidaram Jesus para entrar na casa deles, e Jesus entrou, e quando Jesus estava à mesa e partiu o pão, eles reconheceram quem era Jesus. Se você quiser participar da intimidade, da comunhão com Jesus, abra a porta e convide Jesus para estar hoje na sua casa. E que Ele esteja abençoando a sua vida e a sua família, em nome